No episódio 8 da série Viver de FIIs, a gente não poderia falar de um outro assunto, porque é ele que domina a pauta do mercado financeiro, que é a questão das Americanas. Eu já fiz um vídeo específico sobre a empresa, mas o problema de Americanas não começa e termina dentro da empresa. Também vai afetar uma série de outros negócios. Bancos serão afetados porque são credores e também fundos imobiliários, porque afinal de contas a Americanas está presente em vários shoppings, em vários imóveis urbanos, também está presente alugando galpões logísticos. Então nesse episódio eu vou mostrar como essa questão das Americanas afetou a minha carteira de FIIs, também citando alguns outros FIIs fora da carteira e o que eu vou fazer sobre isso. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de dar início ao assunto do vídeo, eu quero lembrar vocês que no dia 3 de fevereiro a gente vai abrir as inscrições para a 20ª turma do meu curso, o Viver de Renda, que tem como objetivo pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga e transformá-la numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países para proteger e aumentar o patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa viver de renda efetivamente, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. E para quem quiser fazer parte, eu lembro que aqui na descrição do vídeo há um link da Tuto, uma startup de gamificação, onde você vai poder participar de uma sessão de perguntas e respostas sobre o assunto do vídeo e ganhar pontos após fazer isso. Pontos estes que podem ser trocados por bônus. E um desses bônus é de até R$1.000 de desconto na 20ª turma do Viver de Renda. Então não deixe de aproveitar. E tem mais um ponto também, eu vou deixar uma pergunta especial para vocês sobre a série, mas isso eu vou deixar para o final do vídeo. Então fique aqui até o final. E antes de entrar na parte dos FIIs afetados pela questão das Americanas, eu vou dar uma olhada geral na minha carteira para ver como os fundos se comportaram nesse último mês, quanto dividendo eu recebi, como é que tá a variação, se tem alguma coisa fugindo muito em termos de alocação. E para isso eu vou acessar aqui o MyProfit, que é a plataforma que eu uso para consolidar e também para adiantar minha vida na hora de declarar imposto de renda. Nós temos aqui os 6 FIIs da carteira, inclusive aqueles recibos de subscrição do XPML11 já viraram cotas, acabou sendo a maior posição que eu tenho na carteira agora, 18,5, e a gente já vê que tem um leve desbalanceamento aqui com os últimos 2 FIIs, JSRE11, que é um FII de escritórios, lajes corporativas, e o LVBI11, que é de galpões logísticos. Ambos estão abaixo de 16%. Um deles, inclusive, foi afetado pela questão das Americanas. Só que antes de falar disso, eu vou dar uma olhada nos proventos também. No painel de proventos, nós temos os últimos pagamentos, e aqui eu chamo de destaque para o pagamento que vai cair no dia 25, mas a cota ela já ficou DataX, que é do XPML11. Um pagamento que, comparado ao preço que eu paguei na cota, chega a quase 1%. Inclusive, é o recorde de pagamento deste FII. Ele nunca pagou tanto. Embora, como vocês podem ver aqui na tela, eu vou botar os dividendos que ele paga ao longo do tempo, janeiro costuma ser sempre um mês forte para os fundos de shopping, porque afinal de contas, parte do aluguel que eles têm vem dos resultados das lojas e dezembro costuma ser um mês muito forte por conta da questão do Natal. Então é normal você ter um pagamento maior em janeiro e depois, nos outros meses, você tem pagamentos geralmente mais baixos, embora nesse fundo imobiliário, mais baixos, mais crescentes até que venha essa porrada em janeiro. E, inclusive, o que chama atenção nessa figura que eu coloquei é comparar o ano de 2022 com o ano pré-pandemia, 2019, e ver que realmente os shoppings, depois de todo aquele período fechados, com menos vendas, voltaram mais fortes da pandemia. Então aquela questão que a gente ficava se perguntando, né? Será que as pessoas só irão comprar online agora? Parece que não, porque o pessoal tá voltando a comprar em shopping e vai continuar. Eu até colocava isso como um dilema que existia entre viés de disponibilidade, a mania que nós temos de dar mais peso às coisas recentes em comparação às passadas, contra o efeito Lindy, o fato de que aquilo que a gente faz durante muito tempo, a gente tende a fazer por muito mais tempo. E isso que nós chamamos de shoppings hoje são basicamente os mercados da antiguidade dentro de regiões refrigeradas. E sem janelas, né? O que aumenta ainda o tempo de permanência da pessoa e até a questão de conversão em vendas. Os antigos gregos, por exemplo, tinham em seus mercados frases de filósofos, do Epicuro, lembrando que o consumo não traz felicidade. Os shoppings hoje fazem justamente o contrário, estimulam a ideia de consumo. Com certeza o dividendo dos shoppings de hoje é muito melhor do que seria o dividendo no mercado com frases epicuristas. Mas voltando à questão dos dividendos, vindo mais para baixo, a gente tem uma informação interessante. Nesse mês de janeiro, e aqui eu já tenho a contabilização de todos os dividendos dos FIIs que eu tenho na minha carteira, nós chegamos a um recebimento acima de R$2.000. Isso dá quase 1% de yield para minha carteira. A gente pode ver aqui que yield on cost, ou seja, o que eu ganho de dividendo comparado ao preço que eu paguei nas cotas dos meus FIIs, está em 0,91. Foi uma grande subida em termos absolutos de dezembro para janeiro, porque vamos lembrar que eu fiz um grande aporte
forte na carteira, de R$100 mil, então realmente aumentou muito o valor investido, mas além dessa parte absoluta, comparando também o yield on cost, ele subiu muito. Veja que ele estava alto no começo, enquanto a carteira era bem pequenininha, depois ele foi ficando mais baixo, teve aqui em novembro o seu pior período em 0,77, ainda muito impactado por conta da questão da deflação que nós tivemos no Brasil, que afetou, por exemplo, os fundos de papel da carteira, e depois em dezembro já começou a subir, e agora em janeiro está num patamar bem interessante, 0,91, caindo na minha conta mensalmente, isento de imposto de renda. E aqui, se eu desço mais, ele mostra o quanto eu ganhei de cada fundo imobiliário na carteira desde que eu comprei essas posições. E aí os fundos mais antigos acabam sendo beneficiados porque tem mais tempo de permanência aqui dentro. É o caso, por exemplo, do RBRY11 em comparação com o KNSC11. Ambos são fundos de papel, mas o KNSC entrou muito depois. Mas se eu clicar aqui na coluna de janeiro, ele já mostra aqui no gráfico o quanto que eu recebi de cada fundo. Aqui o XPML pagando R$ 391,50, o RBRY, o maior pagador, R$ 449,90, o KNSC pagando R$ 406,08. Então veja que os pagamentos dos fundos de papel estão bem relevantes e eu acho que continuarão muito relevantes ao longo do ano, tendo em vista que agora, com uma inflação normalizada e até embicando para a subida, e disso também não é uma questão só Brasil, vamos pensar em questão mundo, a China deve reabrir esse ano, isso é mais pressão em preços de commodities, inflação mais alta, isso pode acabar sendo muito interessante para os fundos de papel. Mas não é por isso que eu só terei fundos de papel na carteira, só acho que eles vão dar um bom pagamento. Mas, por outro lado, se a gente tiver realmente uma inflação mais alta, talvez os juros tenham que subir mais ou ficarem mais altos por mais tempo, afetando, por exemplo, o JSRE11, que é um fundo de lajes corporativas, e outros fundos de tijolo, mas principalmente esse, na minha visão. E olhando a performance da carteira como um todo, lembrando que é uma carteira que só tem FIIs, então para isso o melhor referencial comparativo, o benchmark, é o IFIX, a gente vê que a carteira está rendendo 4,52 desde a sua criação em junho, o que dá 4 vezes o desempenho do IFIX no mesmo período, então está bem melhor do que o IFIX, mas como os fundos imobiliários não tiveram um período tão bom, eles estão perdendo no geral para CDI, para Ibovespa e estão ganhando apenas da inflação. Se a gente olha a figura da carteira, ela está em verde, teve um momento que ela estava ganhando de tudo, aí depois os juros começaram a subir, ela começou a cair e agora estamos bem melhor do que IFIX, mas abaixo dos outros benchmarks. Lembrando, logicamente, que esse é um período de comparação muito curto, apenas 6 meses, mas é muito bom estar ganhando 4 vezes aí do IFIX. E descendo aqui a gente vê mês a mês. Aqui em janeiro a gente vê que até agora o que nós temos em termos de valorização dos FIIs, na verdade é um resultado negativo de menos 3,08%. Então podemos dizer que não começamos o ano com o pé direito, né? Fazendo um trocadilho mequetrefe, mas é verdade. Então tá vermelho. Nossa, Bruno, isso é para entrar em desespero? Na minha visão, não. Isso está acontecendo por conta de juros mais altos, mas também parte da carteira sendo impactada pela questão de lojas americanas. Que parte especificamente? Bom, vamos falar primeiro do geral para depois chegar no específico. Como eu disse, lojas americanas afetaria basicamente 3. Os imóveis de renda urbana, porque ela tem várias lojas de ruas espalhadas pelo Brasil. Os shoppings, porque praticamente todo shopping vai ter uma loja americanas lá, costuma ser uma loja âncora. E galpões logísticos que podem ter como locatário as lojas americanas também. Eles vão ser afetados porque, pelo que a gente está vendo, a situação de Americanas é muito pior do que aquilo que eu comentei com vocês no vídeo. Porque até então no vídeo a gente tinha 20 bilhões de rombo que viraram 40 bilhões de dívida e um pedido de recuperação judicial, mas era uma empresa que ainda tinha uns 6 bilhões de caixa pelas informações do último trimestre. E gente falando que era 8. Agora os 40 bilhões de dívida viraram 43 e o caixa, primeiro falaram que era 750 e há pouco tempo saiu uma notícia falando que era 250 milhões. Ou seja, vai ter muita gente que é credora de Americanas que possivelmente vai ficar a ver navios. No caso de shoppings, como disse, quase todos seriam afetados por isso, mas apenas timidamente. O XPML, por exemplo, que está na minha carteira, tem vários shoppings no portfólio e todos vão ter uma loja Americanas. Outros fundos de shopping muito grandes, como por exemplo o VISC11 ou o MAL11, também serão afetados. Só que a questão é que esses fundos não têm um único shopping, tem muitos no portfólio e esses shoppings possuem várias lojas. Na média, vamos colocar que um shopping tem 200 lojas, uma delas é uma loja Americanas. Então acaba não sendo tão relevante em termos percentuais. Pegando o exemplo do XPML, que eu tenho na minha carteira. Hoje, esse fundo imobiliário tem 15 shoppings no seu portfólio e no total tem 2.900 lojas. Então uma média de 193 lojas por shopping. Considerando que todos esses 15 shoppings têm uma loja Americanas, nós temos 15 sobre 2.900. No final, então, do portfólio do shopping que está alugado para Americanas é apenas 0,5%. Tudo bem que se Americanas quebrar, nós teremos um aumento de vacância, mas temporário, porque são shoppings muito bem localizados e com certeza alguma outra empresa vai querer pegar esse local
para oferecer os seus produtos, os seus serviços. Então, em shopping, o impacto é muito pequeno. O impacto maior mesmo fica para o setor de galpões logísticos. E aqui eu vou colocar na tela uma tabela feita pelo pessoal da XP que mostra os fundos que tinham exposição Americanas e o percentual de receita que vinha dessa empresa. Então, nós temos alguns que realmente tinham uma grande concentração em Americanas, como por exemplo o MaxR11, 34%, o GGRC11, de quase 20%, mas a partir daí essa exposição já diminui. E aqui eu dou destaque para o LVBI11, que eu tenho na minha carteira com uma exposição de 7%. E, logicamente, como o mercado ele informacionalmente é muito eficiente, na hora que a Americanas começou a ter problemas, as cotas desses FIIs começaram a cair. Então, no caso do MaxR11, que é o mais exposto, as cotas caíram 10%, até uma queda pequena, tendo visto o percentual de receita que ele tem exposto a Americanas. O GGRC desvalorizou 11%, até mais do que aquele fundo que é mais exposto, e o LVBI11 desvalorizou cerca de 6%. Em termos proporcionais, ele caiu mais do que os outros que têm mais exposição a Americanas. E aí tá um ponto interessante, né? O próprio gestor do fundo, ele deixou bem claro que, olha, a Americanas não vai pagar. Aqui tô falando ipsilíteros do que ele disse numa reportagem feita pro Infomoney. Então ele já considera que eles terão problemas com Americanas e que o melhor a fazer é pedir o imóvel de volta, tirar as Americanas e alugar para um outro inquilino. Sendo que nisso ele pode pedir um revisional para cima e passar a cobrar um preço mais alto. Então pode ser simplesmente um problema temporário que depois vai levar a maiores recebimentos de dividendos por esse FII ao longo do tempo. Mas o ponto é que com esse problema temporário, os dividendos temporariamente podem vir a cair. Quando isso acontece, como muita gente só está de olho em dividendo quando compra fundo imobiliário, algumas pessoas irão vender. Então é natural o preço da cota cair, como já aconteceu, pelo menos em parte, com os FIIs que eu falei aqui. Só que a exposição a Americanas é muito reduzida. É uma questão de tirar Americanas do portfólio e alugar esse imóvel que continua sendo do FII para um outro inquilino. Então, rapidamente, isso tende a ser corrigido, sobretudo em fundos imobiliários que têm uma boa localização. E essa boa localização, ela acaba sendo irreplicável, ela é escassa. Por conta disso, essa queda que aconteceu no LVBI e que levou algumas pessoas a venderem, para mim não é motivo de venda. Na verdade, pensando até em rebalanceamento do meu portfólio, eu pretendo comprar agora mais um pouco de LVBI para que ele fique numa posição semelhante aos outros FIIs que eu tenho na carteira. E voltando à tela inicial do MyProfit, eu já tinha dado destaque para o fato de que LVBI11 e o JSRE11 estão abaixo dos outros fundos dentro do portfólio. São os únicos que estão abaixo de 16%. O LVBI, a gente acabou vendo que ele foi afetado pela questão de Americanas, então as cotas caíram. Só que no mês, o que mais está caindo do portfólio é o JSRE11. Ele não foi afetado por Americanas, não aluga os seus escritórios para essa empresa e provavelmente essa queda vem da questão dos juros, de mais incerteza, de pensarmos que teremos juros mais altos por mais tempo, de uma dificuldade de diminuir vacância, embora parte da vacância tenha sido preenchida ao longo desse último período. Só que isso não se refletiu nos preços, pelo contrário, os preços caíram. Então eu vou aproveitar essa queda em ambos os ativos para dar uma rebalanceada no portfólio. E para me ajudar nisso, eu vou aqui nessa última parte do MyProfit que eu deixei aberta, que você vem aqui em ferramentas rebalanceamento para chegar. Ele mostra como é que está minha carteira atualmente e eu posso simplesmente vir aqui e distribuir objetivos igualmente entre ativos. Ele vai me mostrar o que eu tenho que vender e o que tenho que comprar. Eu vou simplesmente ignorar a venda e ver o que eu tenho que comprar para deixar essa posição mais parecida com o restante do portfólio. Eu clico aqui e ele já me mostra. Eu tenho que comprar mais ou menos 54 cotas do JSRE11, totalizando quase R$ 3.500. Teria que comprar um pouco do KNSC11 também, mas é bem pouca coisa, apenas 3 cotas. E 18 cotas do LVBI11, dando quase R$ 1.700. Eu também deveria vender, né? Comprar uma aqui do RBRY11 e vender RBRF e o XPML11. Só que eu não vou vender nada por enquanto, não tem necessidade de fazer isso, eu posso rebalancear através de novos aportes. Então farei novos aportes nesses dois fundos que estão mais distantes do restante do percentual da carteira. E para isso, eu vou lá no home broker da corretora Rico. Mas antes de ir para lá, para você que está vendo aqui o meu uso do MyProfit, quer conhecer um pouco mais da plataforma, eu lembro que aqui na descrição há um cupom onde você pode assinar com 10% de desconto, ou você simplesmente pode colocar o cupom PERINE10, que você vai ter um preço especial na hora de usar o MyProfit, que eu uso tanto para essa parte da carteira, quanto também para preencher o meu imposto de renda. Ele facilita muito a vida nessa hora. E agora partindo para as compras. Então já estou com o home broker aberto, eu deixei aqui o livro de ofertas de ambos os FIIs e a boleta praticamente pronta. Primeiro eu vou comprar o JSRE11, aqui a quantidade de 54. O preço no momento tem um intervalo grande aqui entre o melhor preço de compra de R$ 64,50 e o melhor de venda de R$ 64,59. Vou botar R$ 64,50 também e deixar ao longo do dia para que possa executar. Abrindo aqui a lista de ordens, já temos uma ordem totalmente executada, que é do LVBI11, e a outra do
JSRE11 já está parcialmente executado. Das 54 cotas, 25 já foram compradas. Mas sobre isso, eu atualizo vocês no próximo vídeo da série Viver Difícil. Se o nome da série continuar sendo Viver Difícil. E por que eu digo isso? Aí nós chegamos naquela questão do começo do vídeo que eu falei que ia perguntar para vocês sobre o futuro da série. Porque de vez em quando eu vejo os comentários do pessoal falando: nossa, Bruno, bacana, mas tem que comprar também ações que pagam bons dividendos. Tem que comprar investimentos no exterior, né? Coisas que gerem renda em dólar. E a gente pode fazer tudo isso desde que vocês prefiram uma carteira mesclada do que algo simplesmente segmentado em fundos imobiliários. E para saber a opinião de vocês, eu quero que vocês entrem no link da Tuto e lá a primeira coisa que vocês vão ver após se cadastrar é um questionário sobre o futuro da série. Se eu devo manter como Viver Difícil ou se eu devo colocar outros ativos aqui. E no caso de colocar outros ativos, também vou pedir uma ajuda com o nome da série. E já adianto que não pode ser Viver de Dividendos, porque já tem um blog, é de outra pessoa, não é meu, então não posso simplesmente chegar e copiar o nome. Então, caso você queira outros ativos, vá lá e vote para que a gente tenha mais ativos na série, inclusive sugira um nome. Lembrando que você também vai poder responder perguntas sobre esse vídeo para acumular pontos e trocar por uma inscrição mais barata, com até R$1.000 de desconto, na turma 20 do Viver de Renda. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.